Quanto ao momento em que ocorre a inconstitucionalidade, inconstitucionalidade originária. A lei ou ato normativo é incompatível com a Constituição desde a sua origem, seja sob o aspecto formal ou material. Neste caso, a lei surge depois do parâmetro constitucional violado. Exemplo, Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, ADI 2238. Inconstitucionalidade superveniente. A lei ou ato normativo, no momento em que é editado, é compatível com a Constituição vigente, porém, em razão da mudança do parâmetro constitucional, seja pelo advento de nova Constituição ou por emenda constitucional, torna-se incompatível com a lei superior. Por exemplo, tem-se a Lei de Imprensa não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, STF ADPF 130. Outro exemplo é a Lei 9.968, de 99, que entrou em vigor em novembro de 99 e que regulamenta a ADI, ADO e ADC. No artigo 13, redação original, previu como legitimados para propor ADC, Presidente, Mesa da Câmara, Mesa do Senado e PGR. A Emenda Constitucional 45 de 2005, contudo, igualou os legitimados para ADI e ADC, ampliando-se o rol. Neste caso, o artigo 13, embora tenha nascido de acordo com a Emenda Constitucional número 3 de 93, que criou a ADC, tornou-se incompatível, em parte, com a nova redação do artigo 103 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 45. No Brasil, o STF não admite a tese da inconstitucionalidade superveniente. Segundo o STF, o advento de norma constitucional posterior ou de nova Constituição torna a legislação infraconstitucional com ela incompatível, não recepcionada. Se liga que esse termo aí é o termo técnico, ou revogada. Neste caso, não cabe ADI, embora seja possível propor a DPF. O Brasil adotou a vertente norte-americana de nulidade da lei inconstitucional e, portanto, não acolheu a tese de anulabilidade defendida por Kelsen. Mas, amigão, há países que admitem a figura da inconstitucionalidade superveniente, a exemplo da Itália e de Portugal, que, neste caso, tem dispositivo expresso em sua Constituição. Artigo 282, parágrafo 2º da Constituição Portuguesa de 1976. Observe aqui, meu chapa, não se deve confundir os conceitos de inconstitucionalidade superveniente, que decorre do advento de nova norma constitucional que torna não recepcionada, revogada, uma legislação anterior incompatível, com o conceito de mutação constitucional. Primeiro, você tem que lembrar o seguinte: norma não se confunde com texto normativo. Conforme a hermenêutica constitucional, temos programa normativo extraído do texto normativo, mais âmbito normativo, realidade e circunstâncias de fato, igual norma, resultado da interpretação. Segundo, você precisa entender que a interpretação da Constituição é um processo de concretização. Conforme a doutrina de Huss, aquilo que não aparece de forma clara como conteúdo de Constituição é o que deve ser determinado mediante a incorporação da realidade. Por isso, a interpretação constitucional tem um caráter criativo, pois a norma somente se completa com sua interpretação. O caráter criativo é em tese, já que a interpretação é vinculada e não livre. Para Canotilho, concretizar a Constituição se traduz fundamentalmente no processo de densificação de regras e princípios constitucionais. Densificar uma norma significa preencher, complementar e precisar o espaço normativo de um preceito constitucional, especialmente carecido de concretização, a fim de tornar possível a solução por esse preceito dos problemas concretos. Terceiro, veja o seguinte como conclui Hesse: a concretização deste conteúdo e sua realização só se tornam possíveis com a incorporação das circunstâncias da realidade sobre o qual a norma é chamada a regular. Estas circunstâncias integram o âmbito normativo, que a partir do programa normativo, texto da norma, alcançam a condição de parte integrante do conteúdo normativo. Por isso, há uma constante mutação constitucional, mais ou menos notável, não é fácil de captar e raramente se manifesta com nitidez. As mutações constitucionais, segundo Canotilho, são processos informais de alteração constitucional de natureza extrogenética exterior ao próprio sistema, fora pois do procedimento de reforma constitucional. Por isso, Carlos Blanco diz que não constitui um instituto, mas um processo que se impõe pela mudança dos fatos.
Exemplo, Lei de Crimes Hediondos e Progressão de Regime, habeas corpus 82.959 de São Paulo. Veja, my friend, que quando a Lei 8.072 de 90 foi editada, o princípio da individualização da pena já estava prescrito no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal. Inicialmente, o STF entendia que o parágrafo 1º do artigo 2º não era inconstitucional, habeas corpus 69.657. Posteriormente, mudou sua interpretação para reconhecer a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Atenção aqui, ó. Não houve alteração no programa normativo, não houve alteração nem no parâmetro de controle. Artigo 5º, inciso 46, Constituição Federal. Nem no objeto de controle, Lei 8.072 de 90. Mas uma alteração de interpretação, talvez motivada pelo âmbito normativo e percepção do STF sobre a realidade. Ou seja, ambos os textos continuaram os mesmos, porém, o que mudou foi a interpretação.